Peço que Deus nos dê hoje um espírito de sobriedade para ouvir essa palavra. O tema da mensagem hoje será Voltando ao Primeiro Amor. Diga assim, voltando ao primeiro amor. Gostaria que você prestasse muita atenção na palavra hoje. Muita atenção. Uma atenção dobrada. Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar, diga assim, praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto, a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele tem falado comigo a respeito dessas coisas. A respeito sobre nós voltarmos ao amor que nós tínhamos no princípio. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre amar a Deus. Sobre amar a Deus. Nós sabemos, irmãos, e é um fato de que o amor, ele não é um sentimento. O amor não é um sentimento, é uma decisão racional, intencional, que nós temos de amar algo ou alguém. Agora, irmãos, o amor, que é uma decisão, ele é nutrido e regado por um sentimento chamado paixão. É assim num casamento. Sempre quando nós vamos falar para noivos, pessoas que estão prestes a casar, e a gente vai falar sobre amor, a gente fala isso, olha, amor não é um sentimento, sentimento é paixão, amor é uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa independente de. Agora, irmãos, existe algo que nutre esse amor, essa decisão. Existe algo que rega essa decisão. E esse, irmãos, é um sentimento chamado paixão. E assim como num casamento, irmãos, a paixão ela precisa ser trabalhada. Muitos casamentos vivem a mesmice, muitos casamentos acabam entrando em declínio porque não se trabalha a paixão. Porque a paixão, ela oscila. Ora você está muito apaixonado, ora você está mais ou menos, ora você está pouco. O problema é quando você se acostuma com a paixão ter ido embora. Você ama aquela pessoa, você está ali firme no seu casamento, mas você se acostuma a viver um casamento sem paixão. É muito comum a gente, como pastor, encontrar pessoas que estão com um casamento dessa forma.
Mas eu não quero falar sobre casamento, eu quero falar sobre amar a Deus. Muitos de nós temos nos acostumado, eu sei que nós somos, se não todos, mas a maioria de nós, amamos a Deus sinceramente, honestamente, verdadeiramente amamos a Deus. Só que o problema, irmãos, é que muitos de nós nos acostumamos a amar a Deus sem ter uma paixão por Ele. E sabe qual que é um dos meus desejos como pastor de igreja? É pastorear uma igreja de pessoas que amam a Cristo e são apaixonados por Ele. O que nós não fazemos por uma paixão sincera e honesta? Quando uma pessoa está apaixonada por outra, a paixão chega a ser até perigosa. No sentido ruim da coisa. Mas eu não quero dar trela para isso hoje. Mas quando a gente está apaixonado por uma pessoa, irmãos, a gente faz loucuras. A gente não mede esforços, a gente não pensa em outra coisa, a gente não vive outra coisa, porque aquela paixão, ela tomou a minha mente de tal forma que eu vivo em função daquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O problema é que nós aprendemos a viver dentro da igreja, escutando palavra, participando de cursos e fazendo isso, fazendo aquilo, participando de ministério, de isso, daquilo, e sem estar apaixonado por Jesus. Vira algo automático e aí vira algo religioso. Então, irmãos, eu quero falar com você e eu quero fazer uma pergunta para você. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Como anda a sua paixão por Jesus? Lembra o que eu disse? Quando a gente está muito apaixonado, a gente vive em função disso, a gente só pensa nisso, a gente só quer isso, e eu faço essa pergunta para você: como está a sua paixão por Deus hoje? É uma noite de nós pegarmos hoje um termômetro espiritual para medir o nosso nível de paixão. Quantas pessoas talvez não estão na igreja cantando sem paixão, pregando sem paixão, recebendo pessoas lá na frente sem paixão, tirando fotos sem paixão, vindo à igreja e adorando a Deus sem paixão. Vamos ver o que as Escrituras dizem? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5. Olha o que diz aí. Ame o Senhor seu Deus. Ok. Como? Como eu devo amar a Deus? Ame ao Senhor de todo o seu coração. Aqui já envolveu o sentimento. Ame o Senhor de toda a sua alma. Ame ao Senhor com toda a sua força. Vamos ver o que diz em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus. Como? De todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Vocês entendem aqui, irmãos? Jesus está repetindo o que foi dito no Antigo.
Ame a Deus. O problema, irmãos, não é que a gente não ama a Deus. Entra comigo aqui, irmãos. Entra comigo nisso aqui. Mergulha comigo nisso nessa noite. Nós amamos a Deus. Se eu perguntar para você, você ama a Deus? Eu acredito nisso. Agora, como você tem amado a Deus? Como nós, como igreja, temos amado a Deus? Será, irmãos, que hoje não é dia de... Será que a gente não tem amado a Deus no automático? Será que a gente não tem amado a Deus sem coração, sem paixão? E o que nós lemos em Apocalipse? A gente vê em Apocalipse, irmãos, uma igreja exemplar. Uma igreja exemplar. Sim, como? Era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que se esforçava muito. Mas era, irmãos, uma igreja sem amor, sem paixão. Era uma igreja, irmãos, que examinava as Escrituras. Era uma igreja, irmãos, que examinava os pregadores. E tudo isso era bom. Ele diz aqui, olha, sei de tudo que você faz, viu o seu trabalho árduo. Era uma igreja perseverante. Era uma igreja exemplar, irmãos, talvez aos olhos humanos. Mas quando o Senhor colocou o termômetro do Espírito naquela igreja, viu que era uma igreja com amor a Deus automático. E sabe, irmãos, isso me incomoda. E isso me incomoda, como pastor, como ovelha, como membro. Aí eu vejo o que o salmista disse ao Senhor no Salmo 18. Abre aí o Salmo 18. Nós vamos entender toda essa salada, irmãos. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Um homem que talvez ele não fosse tão exemplar assim. Porque deu umas pisadas de bola feio. Mas olha o que ele diz. Eu te amo, Senhor. Como? Tu és a minha força. Eu te amo, Senhor. Davi estava em todo momento, irmãos. Salmos são melodias, são declarações de Davi a Deus. Muitos salmos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mais algum, porque o teu cajado, irmãos, ele está falando para Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, eu quero falar hoje sobre nós voltarmos a esse primeiro amor. Eu queria que você fizesse que você tentasse lembrar de tempos atrás. E que tipo de cristão você se tornou hoje, que eu me tornei hoje. Irmãos, nós vemos aqui que esse amor que é mencionado em Deuteronômio, esse amor que é mencionado em Mateus, irmãos, é um amor que envolve força, dedicação e intensidade. Reage comigo aqui, igreja. É um amor que envolve força. É um amor que envolve dedicação. É um amor que envolve intensidade. E isso, irmãos, é um perigo se nós não estivermos assim. E esta força, esse amor, ele é movido por um sentimento chamado paixão por Deus.
Sabe, irmãos, nós temos visto muitas pessoas que amam a Deus sinceramente, honestamente, porém a sua paixão está apagada. E sabe qual que é o problema, irmãos, de uma pessoa sem paixão? Ela se torna apática, fria, indiferente, sem propósito, sem perspectiva. Vou repetir, uma pessoa sem paixão se torna um cristão apático. Ela se torna, irmãos, um cristão frio, indiferente. Como foi o culto? Foi bom. Tanto faz. Tanto faz como foi o culto. Sem propósito. Ei, posso te fazer uma pergunta? Quais são os seus propósitos espirituais? Qual é o nível, a profundidade que você quer descer no Espírito nos próximos dias? O que você quer conhecer de Deus nos próximos dias que você ainda não viu? Que você ainda não conhece? Qual é o seu propósito como cristão quando você olha para o propósito estabelecido de Deus para a igreja? Qual é a sua perspectiva a respeito de ser um filho de Deus? Será que você tem perspectiva da eternidade? Irmão, eu viajo, eu chapo. Eu tenho minhas... Se eu falar minhas chapação aqui, você vai falar, o pastor está falando heresia. Mas eu fico, irmãos, eu tenho perspectiva a respeito da eternidade. Como que vai ser o dia que a trombeta tocar? Como que vai ser esse negócio de arrebatamento? Se a gente vai subir, se o céu vai descer? Como será que vai ser isso? Como que será que a gente vai voltar com Cristo para estabelecer o governo? Como vai ser a batalha no Armagedon? Será que a gente vai ter espada? Será que a gente vai ter poder? Como que será que vai ser esse negócio? Aí depois a gente vai subir as bodas do Cordeiro. Como que vai ser aquela santa ceia no céu? Com milhares e milhares e milhares de pessoas adorando ao Cordeiro. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Chega lá e fala assim: uau! Esse é Deus! Ah, meu Deus do céu! Eu viajo, irmão. Eu não acho que a gente vai chegar lá, vai ter um trono assim e falar assim, aquela pessoa ali que é Deus. Eu não acho. Imagina o tamanho dessa filha, irmão. Não vai acabar nunca. Eu acho que Deus vai ser o céu, irmão. A gente chegar naquele lugar assim, muitas árvores, muitos animais, muita gente, onde não haverá choro. E aí você fala assim, cadê Deus? E você, estou aqui, aonde? Tudo isso aqui sou eu. É minha viagem, tá, irmão? Tudo isso aqui sou eu. Coma de mim, desfrute de mim. Durma em mim, acorde em mim, viva em mim. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. É minha viagem, tá? Não estou falando, né? Tem base bíblica para isso, não, irmão? Pelo amor de Deus. É porque eu tenho perspectiva do céu. Acabou a pilha? Você está entendendo, irmão? Eu tenho essa viagem. Agora, sabe qual que é o problema, irmãos? Um cristão sem paixão não tem esse tipo de perspectiva. Porque ele só pensa aqui, no que está acontecendo aqui, o que vai acontecer amanhã, o que vai... Porque, meu dia foi ruim, nem vou para a igreja.
eu não ia ter vindo para a igreja esse ano, irmão. É. Que nada, irmãos. Meu dia foi ruim. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Vai ser hoje que eu vou adorar. Vai ser hoje que o céu vai descer. Vai ser hoje que eu vou orar. Vai ser hoje que eu vou interceder por um irmão. Mas você não pode interceder que seu dia está ruim. Fica quieto você aí, quietinho no seu canto, que eu vou interceder sim pelo meu irmão. Acabou. Porque eu sou apaixonado por ele, eu sou louco por ele. Quem está me entendendo aqui? Mas a pergunta é: aonde foi que você caiu? Aonde foi que você caiu? O que diz aqui? Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou, você abandonou, você abandonou, você abandonou. Mas foi o fulano. Não. Você abandonou. Eu abandonei. Mas não foi ninguém. Mas foi aquele problema. Não, você abandonou. Mas eu estou com muito problema, pastor. Irmão, vai conhecer a história do apóstolo Paulo. Para ver se a gente tem problema. Não é diminuir nos nossos, irmãos. A gente tem problema, é evidente. Mas vai para a vida do apóstolo Paulo. Quando ele está escrevendo aquelas palavras: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e o que me espera agora é a coroa da vida. A cabeça dele estava já destinada a algumas horas a entrar na guilhotina. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a ter fome, escassez, saúde, doença, pobreza, riqueza. Passei por tudo nessa vida, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. O irmão Paulo estava bem, ele vivia bem até conhecer Jesus. Já vê que ironia isso? Paulo conheceu a Cristo e Paulo começou a torar. Antes era matador, agora ele é perseguido. Irmãos, o barco que Paulo entrava afundava. Você já teve essa sensação? Tudo que eu ponho a mão não vai? Parece que o negócio... Paulo entrava no barco, irmão. Eu imagino, pessoal, Paulo entrou, vamos sair fora que esse barco vai afundar. Você tá maluco? E não era igual a Jonas que estava fora do propósito. Ele estava no propósito. O cara vai pregar o evangelho e é preso, irmão. Por causa que ele pregou a palavra. Só que nós, irmãos, eu fico pensando. Uma vez eu escutei o pastor João falando sobre essas cartas do Apocalipse. Eu fico imaginando Deus mandando escrever carta para as igrejas de hoje. Irmão, se daquele tempo, nem 100 anos após a morte de Jesus, já estava bagaçado desse jeito, o que o Jesus mandaria escrever para a gente hoje? Campanha da prosperidade, the of the king, the power, the não sei o quê. Desculpa, irmãos, eu preciso falar, eu sou pastor, não é, isso dá vergonha. Isso não é evangelho. É a campanha do sal grosso, é a campanha da mezuzá, é a campanha de não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus. É isso que nutre o amor das pessoas por Jesus? Não. A palavra precisa ser o suficiente para mim e para você. A palavra tem que nutrir a nossa fé. A palavra tem que nutrir a nossa paixão. Irmão, um dos melhores presentes que eu ganhei na vida foi essa Bíblia da Andresa. Porque isso aqui, essa Bíblia, não sei porquê, mas ela reacendeu uma paixão pela leitura em mim, irmãos. Ela já está quase tudo marcada aqui, irmão. E eu não estou falando isso aqui, eu só estou falando isso para incentivar a sua vida. E nem era para mim, ela comprou para ela, eu falei, você me dá? Eu te dou.
Como que está a sua vida de devoção? Eu vou entrar nisso, irmãos. Escute. Não se conforme em ser uma pessoa apática. Não se conforme em ser uma pessoa fria. Não se conforme em estar indiferente. Não se conforme em não ter propósito espiritual. Não se conforme a não ter perspectivas espirituais. Não, Deus não deseja isso para a gente, ao contrário, Ele deseja que nós sejamos enérgicos, que nós estejamos pegando fogo, que nós sejamos ativos, cheios do Espírito Santo, com propósitos diante de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus quer te ver cheio de energia. Deus não quer te ver apático, não, Ele quer te ver pegando fogo, Ele não quer te ver frio. A minha oração, meu irmão, é que Deus não deixe você dormir nesses próximos dias, que Ele te acorde na madrugada, para você tirar um tempo com Ele. Sim! Precisamos orar. Deus, faz de novo, Senhor. Deus, faz de novo em mim, Espírito Santo. Ei, vamos, igreja, reage. Reage. Ei, cadê você aos pés do Senhor? Eu não estou falando você aos pés da igreja somos, eu estou falando aos pés de Jesus. Cadê você? Será que o Senhor está com saudade de você? Será que Ele não está com saudade da sua devoção? Eu quero falar aqui, irmão, sobre alguns inimigos do amor e da paixão de Cristo. Primeiro, ativismo. As pessoas não têm mais tempo para Deus. Escute. Tem tempo para o trabalho, para as redes sociais, tem tempo para a igreja, instituição, mas não tem tempo para Deus. Você está ativo fazendo muitas coisas. Lembra da Marta? Marta, te preocupa com tantas coisas. Ela escolheu a melhor parte, ela não vai ser tirado isso dela. Parou. O ativismo tem sido um inimigo da paixão. Eu vou falar, irmãos, e eu não estou aqui dizendo para ninguém largar serviço à toa. Mas será que você não tem trabalhado demais pensando em dinheiro? Será que você não tem trabalhado para mamão? É trabalho, 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos. Você não confia que Deus Ele vai cuidar da sua vida com 1 emprego só? Não sou contra, irmãos, você trabalhar e se dedicar. Não sou contra você crescer. Então, o primeiro inimigo é o ativismo. Avalie se você não está uma pessoa ativa demais. Segundo inimigo, o falso ensino. Doutrina dos nicolaítas. Nós lemos aqui, irmãos, está aqui, Apocalipse. Ele diz assim: mas há isso ao seu favor, para aquela igreja. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Sabe o que são as obras dos nicolaítas? Era uma doutrina, irmãos. Uma doutrina, um ensino, um falso ensino. Eu já falei aqui sobre o ensino de Jezabel. Sabe o que são? Eu vou te falar e você vai perceber que talvez você já deu ouvido a falsos ensinos. Primeiro, tolera a imoralidade sexual. Esse é o ensino dos nicolaítas.
Segundo, práticas pagãs, idolatria. Ah, não dá nada. Não dá nada comer um docinho do que teve o sábado passado, do Cosme e Damião. Não dá nada participar de festa consagrada. Não dá nada. Não dá nada. Irmão, você já percebeu que hoje não dá nada mais? E sabe qual que é o terceiro ponto da doutrina dos nicolaítas? A distorção da graça para permitir o pecado. Falso ensino. Falso ensino. Não, irmãos. O falso ensino tem roubado a paixão de muitas pessoas. Eu te peço, tome muito, mas muito cuidado com o ensino que está na internet, que você não conhece a raiz. Por quê, irmãos? Porque tem muita gente se desviando da fé, porque tem encontrado um pseudo-pastor na internet. Cuidado! Mede, isso está aumentando o meu fervor, a minha paixão por Cristo, ou isso está tirando, está roubando? Está me deixando apático, frio, indiferente, sem propósito, sem perspectiva. Então, o falso ensino, irmãos, cuidado com o falso ensino. Tem coisas que eu olho na internet, irmãos, são aberrações. Aberrações de ensino falso, mentiroso e que tem enganado muito crente. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Não existe, tem umas coisas, cuidado, irmãos, cuidado com a tal da profecia, pelo amor de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com o que você diz amém. Eu vou ter uma reunião nessa igreja para falar sobre essas coisas. Cuidado, irmãos, cuidado. Tem gente dizendo amém para coisa que não tem nada de Deus. Tem gente que vai para a internet e dá pix para receber profecia. Pelo amor de Deus, irmãos. Não é diferente nem um pouco do tigrinho. Você não é o centro de Jesus. Jesus é o centro, mas o centro de Jesus é você. Mentira! A gente não é o centro de nada, nós somos o corpo de Cristo. O centro sempre será Cristo. O centro sempre será o Cristo. O centro sempre será o Cristo, porque é tudo dele e para ele são todas as coisas. Sempre. Amém e amém. Se alguém pregar outro evangelho que não seja hoje, que seja anátema. Por favor, irmãos, leia a sua Bíblia. É a melhor rede social que você vai passar o dia. Terceiro, então, primeiro, ativismo. Segundo, falso ensino. Terceiro inimigo, tolerância com o pecado. A gente tem tolerado, irmãos, os pecados. E eu não estou falando do outro. Estou falando do nosso. Você tem tolerado o seu pecado? Isso é único e exclusivamente seu. Isso é um termômetro que somente você pode colocar em você mesmo. Não tolere o pecado, irmão.
Não tolere o pecado. Tolerar o pecado vai esfriando a nossa fé. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. O problema é tolerar o pecado e achar que a prática do pecado é normal. E isso tem entrado cada vez mais dentro da igreja. Quarto inimigo, irmãos, a falta de devoção. Nós vivemos a realidade de uma igreja que não tem devoção, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não frequenta mais os cultos. Isso é falta de devoção. Quem está me entendendo? Quem está aqui? E tudo isso, irmãos, para dizer, lembra-te de onde você caiu. Mas tem uma outra fala, se arrependa. Se arrependa e volte à prática. A prática dos primeiros dias. A prática dos primeiros dias. Veja onde você caiu. Tira a culpa dos outros, traz a responsabilidade para si e veja onde você caiu. Analisa a si mesmo agora, examine-se a si mesmo. Não diga amém para a pessoa que está do seu lado, diga amém para si mesmo. Diga amém para si mesmo, analise a si agora e lembra-te de onde foi que você perdeu o fio da meada. Quem está comigo, diga glória a Deus. E agora eu quero falar, irmãos, sobre voltar ao primeiro amor. Contudo, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Irmãos, a frieza espiritual, a falta de amor, vai no, sabe, um abismo, puxa o outro abismo, que puxa o outro abismo, que puxa o outro abismo. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Vamos voltar? Vamos voltar. Quando você está olhando muito de fora, é porque você esqueceu de olhar o de dentro. Quando você está olhando muito os outros, é porque você deixou de olhar para si. E isso é um diagnóstico, isso é um sintoma, perdão. Isso é um sintoma. Vamos voltar? Como voltar? Pare. Pare o que você está fazendo um pouco. Reduza a velocidade. Lembra o inimigo, o ativismo, o remédio? Pare. Pare um pouco. Reduza a velocidade, cara. Você está indo rápido demais. E se você colidir contra um muro rápido demais, você pode acabar com a sua vida. Vou traduzir, você pode acabar com o seu casamento, você pode acabar com a sua família, você pode acabar com os seus filhos, você pode acabar consigo mesmo. Pare um pouco. Se for preciso, pare até dentro da igreja. Estou fazendo muita coisa. Jesus não quer seu serviço, Jesus quer sua vida. Jesus não quer a sua mão de obra, Ele quer o seu coração. Se Ele tiver a sua mão de obra sem o seu coração, irmãos, não tem valor.
Jesus não é interesseiro, irmãos. Jesus não é um Jesus interesseiro, que Ele quer a sua mão de obra, não. Ele quer o seu coração. Porque se Ele sabe que se Ele tiver o seu coração, Ele tem tudo de você. Oh, irmão, que noite. Entra comigo nisso aqui. Mergulha comigo nisso aqui. Mergulha comigo nisso aqui, irmãos. Então, primeiro, pare um pouco, reduza a velocidade. Às vezes Jesus não quer que você venha fazer no culto, Ele quer que você venha para o culto. Às vezes a gente vem fazer para o culto, mas a gente não vem para o culto. Pegou? Jesus ele não quer seu serviço, Ele quer o seu culto a Ele. Ele quer o seu culto a Ele. Você está entendendo isso? Pare um pouco. Segundo, filtre o que você tem ouvido com o filtro da palavra de Deus. Eu estou ouvindo. Como que eu vou filtrar o que eu estou ouvindo? O que eu estou escutando na internet? Aqui tem um filtro. Se ele não passar por aqui, para mim não serve. Desculpa, irmãos, a minha ignorância. Por isso que para mim não serve. The off, the king, the power. Não serve. Porque não passa por aqui, ó. Quando eu escuto qualquer bobagem, irmãos, e eu coloco isso aqui na frente, irmãos, ela não vai nem me alcançar. Quem está me entendendo? Você está entendendo isso? Filtre o que você está ouvindo com o filtro da palavra de Deus. Ah, mas eu gosto de escutar aquele pastor famoso, aquele... Você nem sabe quem ele é. Não estou falando que todo mundo é ruim, irmãos. Eu ouço gente boa. Só estou falando para você ter cuidado. Ah, mas eu li num livro. Quem escreveu o livro? Quem escreveu o livro? Se a fonte for boa, eu leio. Se a fonte não for boa, não é Botafogo. Esses dias eu estava lá no Espírito Santo, eu comentei com alguém, não lembro. Eu estava no Espírito Santo. Foi com vocês, né? Aí uma pessoa me parou na rua. Eu tinha ido comprar alguma coisa. Posso orar por você? Eu falei, opa. Eu sou um missionário fulano de tal. Opa. Aí ele fez uma oração. Não põe a mão em mim. Já dei aquele passinho para trás, fica à vontade. Orou e eu de olhão aberto, né? Porque se você é um crente maturo, você já vai lá e já até inclina a cabeça para ele pôr a mão assim. Já olhei, amém, amém. Olha, sabe o que é? Nós somos missionários e colocamos a nossa literatura. Eu falei, de novo comigo esses caras. Comigo não cola isso. Eu falei, deixa eu ver seu livro aqui. Peguei o livro dele, eu vi atrás, editor Árvore da Vida. Eu falei, eu sei quem vocês são. Ele pegou o livro e virou as costas e saiu andando. Vocês conhecem pessoas que leram literatura dessas e se desviaram da fé? Você já viu esses negócios aí nos lugares? Tinha aqui na Trieste. Teologia de graça. É deles. Cuidado. Cuidado. Quem está me entendendo? Você está aqui comigo, irmão? Estou compartilhando com você algo muito precioso.
Então, filtre o que você está ouvindo. Rejeite o pecado e lute contra ele. Ô, meu irmão, um pecado está te vencendo? Lembra que nós ministramos aqui no domingo? O pecado está te vencendo? Procure alguém dessa igreja, procure um pastor, procure o pastor João, procure o pastor Márcio, me procura o Lucas, procura alguém mais maduro dessa igreja e fala: olha, irmãos, eu tenho sido vencido nesse pecado e nós vamos vencer. Só não tolere mais ele na sua vida. Por quê, irmãos? Porque ele é o inimigo da paixão que você sentia por Deus. Homens, rejeite a pornografia. Eu preciso falar isso abertamente. Eu sei que não são só homens, mas o índice para homens é maior. Um biquíni já é pornografia, não tolera, porque quem tolera um biquíni vai tolerar um vídeo depois. Quem está me entendendo aqui? Rejeite o pecado e lute contra ele. Lute. Lute. Ah, mas eu não consegui. Luta de novo. Mas está difícil, continua lutando. Só não tolere mais ele na sua vida. Seja ele qual for o nome do pecado. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te trazer de volta para o primeiro amor. Vem. Vamos. Volte a uma vida de devoção. Ei, pega a sua Bíblia de novo. Faz quanto tempo que você não abre a sua Bíblia, hein? Pegue a sua Bíblia de novo. Lê de novo. Que hora que você lê a Bíblia durante o seu dia? Ei, volte a ler a Bíblia. Volte a ler sua Bíblia. Volte a uma vida de devoção. Ei, Jesus está te esperando para os melhores bate-papos na Bíblia. Ei, Jesus quer tomar um café da manhã com você, Ele está te esperando dentro da Bíblia. Jesus, Ele quer que você entre no quarto e você tenha um tempo com Ele, lendo a Bíblia. Volte a ler a Bíblia com paixão. Volte a jejuar. Não é o jejum do chocolate, não, irmão. É o jejum de verdade. Volta. Não é o jejum de Coca-Cola, não, irmão. Coca-Cola a gente tinha que arrancar da nossa vida uma vez por todas. É o jejum mesmo de devoção. O jejum mesmo para ouvir Ele. O jejum para tomar decisões. O jejum para se fortalecer. O jejum para vencer pecado. O jejum para vencer vício. O jejum para vencer o demônio. O jejum para vencer a enfermidade. O jejum, irmãos, volte a jejuar. Não se conforme sendo um espectador de igreja, irmãos. Não.
Venha para a igreja para derramar aquilo que Deus tem feito com você no jejum. Eu preciso que você derrame sobre as nossas vidas aquilo que Jesus tem falado com você no seu particular. Mas se você não tem feito, como você vai derramar sobre a minha vida? A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só consegue entregar aquilo que a gente possui. Não pode um cego guiar outro cego. Volte a orar como você orava antes. Você não era um homem de oração, você não era uma mulher de oração. Você não era uma pessoa de intercessão. Parou por quê? Abandonou por quê? Volta! Volta! Volta ao primeiro amor! Volta para o primeiro amor! Volta para o primeiro amor! Rega esse amor! Volte regar esse amor! Você está aqui comigo, irmão? Eu quero que você saia daqui hoje inconformado. Não se conforme com a paralisia espiritual. Volte a ser aquele crente que não perde culto. Glória a Deus. A gente canta aqui na igreja e é dele, por ele, que eu estou perdendo a minha vida. Irmãos, me perdoa, é mentira. Eu não abro mão, não, irmãos, a gente abre mão de um culto por qualquer coisa. E sabe o que tem feito isso? O falso ensino, que diz que você não precisa estar na igreja. E você está acreditando nisso. Não, quinta-feira é sagrado. Não, domingo é sagrado. Eu não troco esses dias por nada, irmão. Eu tinha que estar hoje. Hoje, nesse exato momento, eu deveria estar no ônibus indo para o Espírito Santo. Eu falei, não. Eu não vou perder a Santa Ceia. Eu não vou perder a Santa Ceia. Eu vou estar na igreja na Santa Ceia e o serviço vai ter que me esperar. Porque para mim é sagrado. Para mim tirar daqui precisa ser uma causa muito séria. Mas não. A gente não vem no culto porque está chateado. A gente não vem no culto porque formou um tempo de chuva. A gente não vem no culto porque o fulano fez o aniversário. O fulano desmarca o aniversário para vir no culto com você? O fulano desmarca as coisas para vir no culto com você? Mas não, você deixa o seu culto de lado e você vai participar da festinha daquela pessoa que não está nem aí para Deus. Desculpa, irmão. Você não vai escutar isso no bar, você vai escutar isso aqui. Qualquer coisa tira as pessoas do culto hoje. E volta no passado. Lembra quando você não perdia culto? Lembra quando você não perdia culto? Lembra quando você estava, todo culto você chegava e você não via a hora de chegar aquele dia? Não, acabou, esses crentes estão em extinção. Ah, pastor, mas a Bíblia diz mesmo que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Irmãos, eu não vou cooperar com essa estatística. Porque o meu amor não vai esfriar por Jesus. A minha paixão por Cristo não vai. E a sua também não deveria. As pessoas que vivem ao seu redor nem deveriam te fazer um convite no dia do culto. Porque elas sabem que jamais você iria perder culto. Ninguém me chama para fazer nada de domingo de manhã. Ninguém me chama para fazer nada de quinta-feira à noite. E as pessoas até falam, nem adianta te chamar. Não adianta mesmo. Mas é aniversário da minha cunhada. O ano que vem ela faz de novo e se não cair no dia do culto, eu vou. Aconteceu isso semana passada. Vou nada. Prefiro estar aqui com você. Quem está me entendendo?
Volta, meu irmão. Volta. Você quer ver milagre como esse que a gente viu aqui? Depende de você também. Depende da sua devoção também. Para de terceirizar a sua frieza espiritual. Não é culpa de ninguém. É nossa culpa mesmo. Mas a palavra não é para isso hoje. A palavra é para falar: vem. 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 Baixinho, vem. 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 Que graça tem a gente ficar na beira da piscina e não mergulhar, irmão? Mergulha. Tá com medo do quê? Mergulha. Vem. Vence o que tem te vencido. Vença o que tem te vencido. Coloque-se de pé em nome de Jesus, eu quero orar. Seja sincero com você mesmo. Vem. Vem, Adão. Vem,